Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 76, parágrafo 4º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que, acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não imporá em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Bom, então, inicialmente, começaremos com essa expressão aqui, olha, que está em amarelo aqui em cima para vocês, que é a seguinte: acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração. Com essa expressão aqui, eu vou contextualizar esse parágrafo 4º, ok? Veja que este dispositivo trata do caso em que o juiz analisa o acordo de transação penal celebrado e não identifica qualquer ilegalidade. Veja que na aula anterior nós vimos que aquele acordo celebrado entre Ministério Público, autor do fato e defensor será entregue ao juiz para apreciação. E agora nós estamos analisando o caso em que o juiz aprecia esse acordo celebrado e o homologa. Então ele analisa ali, ele verifica o seguinte: olha, não tem qualquer ilegalidade, o acordo está perfeito, está ok, então eu vou homologar o acordo. E aí o que acontece? Quando o juiz homologa, ele reconhece que, olha, o acordo está ok, o acordo está correto, não tem qualquer ilegalidade, eu vou homologar o acordo. Ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar a pena restritiva de direitos ou multa que foi prevista no acordo de transação penal celebrado. Então, nesse caso, ao acolher a proposta, o juiz imporá ao autor do fato a pena que constou do acordo de transação penal. Lembrem-se que o acordo de transação penal ele pode trazer pena restritiva de direitos ou multa. Então, por exemplo, só exemplificando, imagina que o acordo prevê a pena de prestação de serviços à comunidade. O juiz, então, ele analisa, verifica, ok, não tem qualquer ilegalidade, vou homologar o acordo. E, a partir daí, ele aplica ao autor do fato aquela pena que estava prevista no acordo. No caso do exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Então, ele encaminha o autor do fato para prestação desses serviços à comunidade. E agora nós começaremos a estudar a parte desse parágrafo 4º que eu entendo que é mais importante, tá? Que são os trechos em azul e em laranja. Começaremos com esse trecho aqui, olha, em azul, que diz o seguinte, olha, a sentença do juiz que acolhe a transação penal, ela não importará em reincidência, tá? Isso é muito importante, pessoal. Veja aqui, como a sentença do magistrado é homologatória, e nós vamos frisar isso aqui, a sentença do magistrado, a sentença que acolhe a transação penal é uma sentença homologatória. Portanto, vou até puxar uma flechinha aqui, ela não é uma sentença condenatória. Tá bom? Então, a sentença do magistrado que acolhe a transação penal é uma sentença homologatória, não é uma sentença condenatória. Como ela é homologatória, segue-se que a transação penal não implica condenação pela infração penal de menor potencial ofensivo e, consequentemente, o acordo homologado não poderá ser usado futuramente para configuração de reincidência ou maus antecedentes. Isso é muito importante. Veja, pessoal, tendo em vista que a decisão do magistrado tem a natureza jurídica de uma sentença homologatória, ela não condena o agente por aquela infração penal de menor potencial ofensivo. E se não há condenação, evidentemente, não haverá o quê? Reincidência. Assim como não haverá o quê?
maus antecedentes. Então, veja bem, vamos pensar num exemplo aqui. O indivíduo se beneficiou com a transação penal, teve a sua punibilidade extinta, resolveu o caso. Futuramente, ele pratica uma outra infração penal, tá bom? Imaginemos aqui, nesse caso futuro, que ele venha a ser condenado. No caso dele ser condenado, no caso futuro, o juiz não poderá usar aquele caso passado em que houve uma transação penal, ele não poderá usar esse caso passado em que houve uma transação penal como motivo de elevação da pena do agente com o fundamento em reincidência ou em maus antecedentes. Então, a transação penal homologada ela não implica nem em reincidência, nem em maus antecedentes. E por que isso? Porque a sentença que acolheu a transação penal, ela é homologatória, ela não é condenatória. Esse é o motivo, tá bom? Então, vocês veem aqui como é que é importante a gente entender a lei, né? Não basta a gente decorar, precisamos entender. Ora, evidentemente, nós não precisamos decorar que ela não gera reincidência. Olha, eu vou ficar decorando que não gera reincidência. Não, peraí, deixa eu entender o porquê. Para ela gerar reincidência, ela teria que ser condenatória. O problema é que a natureza jurídica dessa sentença aqui é de sentença homologatória. Evidentemente, uma sentença homologatória não vai implicar nem em reincidência, nem em maus antecedentes. É esse o motivo. Veja que eu consigo chegar nessa conclusão aqui, olha, de que não importará reincidência sem precisar decorar. E é esse aqui o detalhe que está no estudante de direito que está num estágio mais avançado. Por quê? Porque ele compreende as coisas, ele não fica só decorando, tá? Então tenta sempre guardar o motivo das coisas, porque se você conseguir compreender o raciocínio para se chegar à conclusão, você não precisa ficar decorando conclusão atrás de conclusão, o que, no fim das contas, a gente sabe. Se a gente tiver que decorar tudo, isso fica inviável. Então, guardem o raciocínio. A sentença é homologatória, ela não é condenatória, portanto, ela não vai gerar reincidência nem maus antecedentes. Fechou? E aí vem uma outra pergunta, ora. Tudo bem, então ela não gera reincidência nem gera maus antecedentes. Mas, e por um acaso, eu devo registrar ela nos antecedentes do agente? Porque, tudo bem, no caso de uma condenação por um caso futuro, eu sei que o magistrado lá, o juiz, ele não pode usar a transação penal anterior como reincidência ou maus antecedentes para elevar a pena do agente. Eu entendi isso, perfeito. Mas aí vem a pergunta, será então que essa transação penal homologada, ela vai constar dos antecedentes do autor do fato? A resposta é positiva, vai sim. Veja que essa expressão aqui, olha, que ficou em laranja, ela explica isso e explica também o motivo disso. Sendo registrada a transação penal homologada para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Olha aqui que interessante. A transação penal será anotada nos antecedentes do autor do fato exclusivamente, friso aqui, exclusivamente, para o fim de servir como registro de que ele já recebeu esse benefício anteriormente. Por que isso, pessoal? Vocês lembram que quando nós estudamos o artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 9.099, nós vimos que lá tem uma vedação de que o autor do fato ele não pode receber 2 transações penais dentro de 5 anos. Nós vimos lá, olha, tem uma vedação legal ali. Tendo em vista, então, que ele não pode receber 2 transações penais dentro de 5 anos, eu preciso anotar lá nos antecedentes dele que ele recebeu a transação penal anterior. Por quê? Para que eu possa, no futuro, se ele vier a praticar uma nova infração penal de menor potencial ofensivo, para que eu possa olhar ali e verificar se eu posso oferecer uma nova transação penal. Se eu olho nos antecedentes e vejo, olha, ele recentemente ali, olha, não se passou ainda 5 anos, recentemente ele se beneficiou com transação penal em caso anterior. Portanto, é vedada uma nova transação penal para ele. Por quê? Porque existe essa vedação do parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 76 da Lei 9.099. Perfeito? Vocês conseguiram, então, compreender? Da mesma forma que eu disse no slide anterior, eu friso aqui. Entenda o motivo. Se você entender o motivo, você não vai precisar ficar decorando tudo.
evidentemente é inviável decorar tudo, você precisa compreender a razão das coisas. Então aqui vai ser anotado nos antecedentes para que seja possível no futuro verificar se ele já recebeu anteriormente dentro de 5 anos. Se ele já recebeu anteriormente a transação penal dentro de 5 anos, num caso futuro eu não posso oferecer outra transação penal. Agora, se por um acaso verifica-se lá nos antecedentes dele, olha, ele já recebeu a transação penal anteriormente, está anotado aqui, mas faz mais do que 5 anos. Aí ele poderia receber uma nova transação penal, porque esse artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º, ele só prevê a vedação de 2 transações dentro de 5 anos. Passou o prazo de 5 anos, não tem problema, aí ele pode receber uma segunda transação penal. Ok? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos no próximo vídeo.